Oi gente, tudo bem? O meu nome é Cláudia Cepé, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura, escritora infanto-juvenil e mediadora de leitura. E também mãe de um adolescente de 13 anos. E estou aqui hoje para conversar com você sobre um assunto que é muito importante para mim, que é a leitura em família. E para começar, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Quando foi a última vez que vocês leram para os filhos de vocês? E quando foi a última vez que vocês leram? É um livro para vocês. Os filhos de vocês veem vocês lendo em casa? Há momentos de leitura compartilhada na família de vocês? Bem, fiquem pensando aí que eu vou trazer agora uns dados que eu acho que são bem importantes para nossa conversa. Existe uma pesquisa, pessoal, que é realizada de 4 em 4 anos no Brasil, que se chama Retratos da Leitura no Brasil. E é uma pesquisa encomendada pelo Instituto ProLivro, cujo objetivo é justamente traçar o perfil do leitor brasileiro. Dentre as perguntas que são feitas, uma delas é: o que leva você a comprar um livro? A capa, a indicação de amigos ou aquela lista, famosa dos mais vendidos? E quantos livros você já leu? Até 3 meses antes da pesquisa, essa pergunta é feita. E aí a resposta a esta pergunta, pessoal, foi que o brasileiro em média lê 2,43 livros ao ano. Pessoal, isso é realmente muito pouco, para um padrão esperado de leitura. E aí vem a pergunta que é chave para a nossa conversa de hoje. Na vida de vocês, houve alguém que motivou, que os motivou a ler? E a resposta foi a seguinte: a maior parte dos entrevistados respondeu que a figura materna foi a grande responsável por introduzir esse sujeito no mundo dos livros e da leitura. Então a leitura, em primeiro lugar, começou para esses sujeitos, na família. E em segundo lugar, a motivação veio de um professor ou uma professora na escola. Então vocês vejam a importância que essas duas instituições têm no sentido de introduzir o sujeito na leitura, no mundo dos livros, principalmente a família. Então, pessoal, é justamente no ambiente familiar que esses movimentos, os primeiros movimentos, em direção ao livro, devem acontecer. E a partir de quando, muitas pessoas perguntam? Desde que o bebê está na barriga da mãe. Há muitas pesquisas que mostram que o bebê ali na barriga, já é muito sensível a estímulos auditivos. Portanto, se vocês pegarem um livro como este que eu tenho aqui, pessoal, ele abre assim, que nem álbum, é um pouquinho diferente dos outros. Peguem um livro como esse, abram e leiam para o filho que está ali na barriga. É aí que começa. E depois que ele nasceu, pessoal, esses movimentos devem continuar e cada vez mais se complexificar. Porque a criança vai observando desde a mais tenra idade, pessoal, o movimento de abrir o livro, da direita para a esquerda. Ele já vai entendendo, o que é uma capa, o que é esse objeto aqui. De tal sorte que quando ele entra para a escola, ele já está familiarizado com o livro. Não vai ser aquela grande novidade e ele terá muito mais facilidade para se desenvolver as suas competências, as suas habilidades vinculadas à análise e interpretação de textos. Então vejam que são pequenos gestos, pessoal, que têm uma repercussão ao longo da vida toda dos nossos filhos. E como é que a gente pode fazer em casa, além desse movimento de começar desde o início, Primeira coisa, pessoal, é a seleção do acervo. Nós precisamos ser muito criteriosos na escolha dos livros para os nossos filhos. Porque o que acontece? Quando nós vamos a uma livraria, nós ficamos encantados, porque há livros que têm som, livros que têm luz, muita ilustração, e quando a gente vai ver, o conteúdo não tem quase nenhum. Mais forma do que conteúdo. Isso significa que eu não possa mostrar esses livros para o meu filho? Claro que sim, pessoal. Meu filho mesmo, várias vezes eu disponibilizei esse tipo de material, mas não só. Então há muitas editoras, pessoal, especializadas em todas as faixas de idade para indicação de livros. Existe uma curadoria muito forte hoje em dia, muito sólida, para fazer essas indicações. Inclusive há uma linha de livros, pessoal, chamada Livros de Colo, que são exatamente para essa faixa etária do 0 aos 3 anos.
Então, se vocês procurarem na internet, vocês encontrarão muito material, pessoal, sobre essas primeiras idades, que são as mais difíceis, eu diria, pra gente escolher. Então, escolher um acervo qualificado, com bom assunto, ilustrações que dialogam com o texto, que não são só um acessório, né? Porque muitas vezes o texto ele tem ilustrações, mas não é ilustrado, né? Há diferenças, mas claro que eu não vou falar sobre isso aqui agora. Mas assim, a ilustração, ela deve estar alinhada com o texto, né? De forma orgânica. Né? Então a gente precisa olhar com mais atenção na hora de escolher esses livros. Outra coisa importante, pessoal, é quando a criança já tem idade suficiente, né, para ir com vocês à livraria, é muito legal fazer esse movimento. Sempre que possível, levem os filhos para as livrarias. Hoje em dia há muitas, inclusive, com espaço para que se sente ali e faça a leitura, né? Mesmo com essa crise que a gente sabe que está nas editoras e nas livrarias, ainda há esses espaços. Deixem os filhos escolherem, olharem, né? Claro que vocês vão orientando essas escolhas, de repente vocês separam uns 4, 5 que vocês acharam interessantes e ofereçam para ele, né? Para meio que direcionar, né? Para aquela coisa, aquele material com mais qualidade, né? Então, é um outro movimento que vocês podem fazer, de levar os filhos a livrarias, inclusive a bibliotecas, para fazer a retirada dos livros, que é uma coisa que muita gente não faz, né? Parece que nós não temos aqui, especialmente no Brasil, essa cultura de frequentar bibliotecas com os nossos filhos. Isso também ajuda a formar outras competências, né? Outros hábitos que são importantes, que a gente tem que cuidar do que não é nosso, que existe um prazo para leitura, que eu preciso devolver o livro em condições. Vejam que são movimentos que, se a gente já começa a fazer antes da entrada na escola, esse aluno já chega com alguns hábitos importantes formados e que realmente, pessoal, competem à família nesse primeiro momento, né? Até a criança ter a idade de ingressar na escola. Né? Em casa, o que a gente pode fazer? Então, isso que eu falei, né? Ler desde o início, desde o bebezinho, para os filhos, escolher um horário, pessoal, que seja o mais adequado para criar esse momento de leitura, né? Em que eu vá ler para o meu filho. Então, normalmente, o horário melhor é aquele à noitinha, já quando a gente está preparando a criança para dormir, nós já retornamos do trabalho, né? Esse é o caso de pais que trabalham, nós já estamos desacelerando, porque esse processo não pode ser feito correndo, só para cumprir tabela, tipo, eu tô lendo pro meu filho, 1, 2, 3, 4, 5, acabou. Não, pessoal, esse momento aqui tem que ser um momento curtido, é um momento de vocês dois, ou vocês três, sei lá quantos são na família, né? No meu caso, assim, eu sempre trabalhei fora, né? A professora precisa trabalhar muitos turnos. Então, nas noites em que eu não podia, o meu marido fazia essa parte. Então, ou ele contava histórias ou ele lia, né? Porque contar histórias é um outro movimento, não é a mesma coisa que ler. Né? A gente sabe que quando a gente lê, existe aquele suporte físico, né? Existe o texto ali e a modulação que eu faço da minha voz, as pausas, os ritmos, né, são muito diferentes de quando eu estou contando uma história ou conversando com meu filho, por exemplo. E é muito importante para a criança ir percebendo essas diferenças. O que é a leitura em voz alta e o que é ouvir uma história contada pela mãe. Né, uma história que eu lembro lá da minha infância e tal. Então, são movimentos diferenciados. Então, achar um espaço, pessoal, adequado, que pode ser o próprio quarto da criança, ela já na caminha, né, se preparando para dormir, e a família já desacelerando, porque precisa ser feito, pessoal, com muito cuidado e muito afeto, né? São lembranças que depois os filhos terão de vocês, o meu tem até hoje, né? Inclusive na escola, quando a professora perguntava para ele assim, qual é o momento que tu mais gosta de ficar com a tua mãe? E ele dizia, na hora que a minha mãe conta histórias para mim, né? E eu fico bem emocionada, porque sinto que cumpri o meu papel, né? E hoje ele é um leitor voraz, ele lê bastante. Claro que, como todo adolescente, né, gosta de jogar videogame, nem sempre ele está com vontade de ler, mas ele segue lendo, né? E eu espero que ele siga assim ao longo da vida dele. Outra coisa importante, pessoal, é que vocês, pais, preparem essa leitura, né? Pega o livro agora, vou pegar qualquer livro e vou ler agora. Pessoal, para qualificar esse processo, é muito importante que vocês façam uma leitura prévia desse material, né? Então, no caso deste livro que eu tenho aqui, né, ele é aberto assim, ó, né, que nem um álbum, né, e ele tem umas ilustrações muito interessantes, ó. Então é preciso que, embora ele tenha pouco texto escrito, é preciso que eu me aproprie desse material até para eu poder explorar melhor com meu filho. Às vezes acontece coisas do tipo assim, ó,
aparecem algumas palavras no texto que o nosso filho não domina e ele vai perguntar, mas o que é isso? Sim, pessoal, porque a gente não deve ter aquela ideia equivocada de que porque o texto é para uma criança, ele tem que ser simplificado. Muito pelo contrário, né? Devem aparecer algumas palavras que são difíceis para ele ou novas, até para ele ir ampliando o vocabulário dele, né? Então, assim, eu preciso fazer essa leitura prévia até para poder explicar essas palavras que venham a surgir durante a minha leitura, né, para o meu filho. Daqui a pouco eu também não sei o significado, eu não sei explicar direito. Então é legal que a gente faça uma preparação. Às vezes há vozes de animais, por exemplo, na história, eles amam, né? Como é que eu vou... Eu não vou na hora, até posso, né? Claro que é possível, a gente consegue, mas se a gente prepara antes, o pessoal faz um ensaiozinho assim, nossa, fica muito mais interessante, entendeu? Fazer a voz do cavalinho, a voz do boi, né? A voz do cachorro. Então, assim, não custa nada, pessoal, uns segundinhos que vocês lerem, né? E se prepararem para esse momento, nossa, rende muito mais. Então, uma preparação para a leitura é fundamental. Assim como os pais, né, devem fazer isso, os professores, obviamente, também. Né? Não adianta chegar na biblioteca na hora, puxar um livro dali e começar a ler. Né? Aí não é digamos assim, um trabalho planejado, é preciso que se planeje. E outra coisa, pessoal, espalhem livros pela casa, sabe? Em qualquer lugar, em cima da mesa de centro, na sala, se houver, na mesinha de cabeceira do quarto, né? No criado mudo. E até no banheiro, claro, por que não, né? O meu filho, por exemplo, tem as coleções dele de banheiro. Aquele Diário de um Banana, o Iote, né? Que tem o Raditz, aquele personagem, ele adora. Que são leituras, ele já passou dessa fase, mas são leituras rápidas, né? E que então ele gosta de ter ali no banheiro. Ele tem uma pilha de livros no banheiro também. Então espalhe e deixe em pontos acessíveis, pessoal. Ainda mais quando são pequenininhos, que eles não alcançam, né? Locais onde eles possam pegar o livro, pessoal, se apropriar desse material. Então são algumas estratégias, pessoal, que vocês podem usar em casa para que a leitura seja sempre presente, esteja sempre presente entre vocês. E mais importante que tudo isso, pessoal, que vocês também sejam leitores. Aquela velha história, né, que o exemplo fala mais do que 1000 palavras, é exatamente isso, pessoal. Dentro do possível, procurem também vocês estarem sempre lendo, porque os filhos vão ver que é um valor, né, que a leitura é um valor para a família de vocês. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas que eu dei e que eu possa ter contribuído, né, quem sabe até para acender, né, essa chama da leitura nas famílias de vocês. E se quiserem saber mais a meu respeito, me seguir, o meu Instagram é casa de leitura, @casa_de_leitura, e também no YouTube, Casa de Leitura Cláudia Cepé. É só me acompanhar e eu estarei disponível para ajudar vocês, ok? Um abraço grande. Nossa casa é feita de muita gente, é uma casa cheia de amor. Um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado. Quem entra vira fada, ogro e dragão. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura. Acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta. Personagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.